Pessoal, ok? Vamos lá hoje, que é hoje já um novo, e o novo são coisas, são formas que venham a se concretizar. Eu falo que a ação é um processo. A palavra só ação, ela não só coloca um campo que venha codificar a ação. Ação você pode ter ação, mas a ação é um processo, como a alfabetização, o analfabetismo funcional. Ok? Então veja bem, quando eu falo sobre as questões de ações, o que ocorre? Para eu ter uma empresa, um instituto, ou seja, um castelo, um palácio, temos que ter base, estrutura, vai ter que ter os campos de tecido, arquiteturas que relacionam esses focos que enfatizam pesquisas. Começamos em degraus, edifícios. Eu coloquei revistas editoriais, que são edifícios, editos, que relacionam com outros fatores, outros livros. Muitas vezes nós colocamos que fatores importantes. Eu estava lembrando que não é por causa de uma colega de faculdade, de universidade, mas eu já vi alguns livros de referência, o Sacrastin, um acento no A, Sacrastin, que ele fala sobre as grades curriculares, em questões de grades curriculares, as grades curriculares que elas são, ou seja, que você prescreve, em questões dos conteúdos, os conteúdos prescritos, os conteúdos ocultos. Eu lembro de uma história que eu estava conversando uma vez com um senhor, que ele era empresário, e a gente está conversando, tem academia em épocas, aí ele falando, não sei se era ele, ele estava falando que eu conversando com ele sobre a Salsicha, outras empresas aí, todo respeito, e muitas vezes um funcionário, ou seja, não conhece o próprio chefe, o chefe mesmo, que comanda ali as questões hidrelétricas, os campos elétricos, aí, que às vezes a gente olha ali em São Paulo o que aconteceu, o que acontece em outros lugares, quando vai uma tempestade, um ciclone, ou seja, um abalo na defesa civil. Aí teve um momento que o pessoal foi até lá, não é eu não, hein, pessoal. São Paulo aqui, aí eu coloquei essas questões importantes. Ele falou que ele chegou a questão que ele foi até o local e falou, não corta essa luz não. Aí eu pessoal, quem é você que não quer cortar essa luz? Rapaz, eu que comando tudo aí, ó. Mas não é uma questão de uniformes, cada um tem a sua função, uniforme, operativo, esse processo todo. Mas eu que sou o dono aí, eu que comando essa área aí, como é que você vai cortar minha luz aí? Tem alguma coisa errada, não? Embora a questão é essa, foi proposital ou porque muitas vezes devido aos fins é a questão de abuso de poder? Não era, tá lembra que eu falei sobre Gerald Lebrun, não Lebrun ali, Lebrun, da universidade, de outras universidades ali, os bazares históricos que relacionam a nossa identidade e a própria motricidade humana. A motricidade humana, o sacristão coloca ali, são fatores que eu lembro uma vez que eu entreguei no processo de mestrando, eu entreguei meu pendrive e o conteúdo prescrito ali. Ou seja, os conteúdos que eu ligado à educação física, que eu coloquei alguns anexos, e eu coloquei o quê? O meu currículo, onde eu passei alguns lugares. É lógico que algumas faculdades cabia depois eles analisar, que eu ia conversar depois, em questões de verificações, porque só o básico. Então, quando você vê ali sacristão colocando por Pereira, é algo importante, analítico, você vê a formação docente, o conteúdo, ou seja, que eu coloquei como prescrito, o conteúdo, agora o oculto, que é bem oficioso, o oculto, porque muitas vezes nós temos que deixar algumas questões ocultas e temos racionalidade, nós temos que entender ela ou ele nessas colocações.
estava vendo, lendo, né, sobre formação acadêmica docente. E o Cristóvão Buarque, né, sobre a universidade, a aventura universitária, porque tem esporte de aventura, esporte radical. São colocações importantes. E tem os conteúdos, que vai colocando os conteúdos ligados a vários panoramas importantes. Para mim a questão é essa: o multiculturismo está relacionado a todas as abordagens. A resistência está ligada a todas as abordagens. Por isso que eu coloquei teoria potencialista. Não sei se é doutor ou doutor, eu já ia cortar as questões importantes que relacionam os patamares. Agora, acho que ela está dando a aula para ela, ou ele, não sei quem é, depois eu posso dar uma olhada. Acho que é ela, meu ver, colega. Questão de estágio supervisionado. A questão é essa: a teoria potencialista, que eu falo o quê? Tem que ter, por exemplo, tema ativiário, tem que ter algo proximal. Ali depois tem algo potencial. Por isso que eu falei, o Vygotsky, no chão, fala que a teoria de Vygotsky, ela relaciona não só com um campo ambiental, mas campo interno. Ela é lógico que ela, evidentemente, ela tem que colocar aí as etapas. Por exemplo, a teoria, ela foi muito, colocou um campo importante, eu lembro que é ela, aí a teoria que coloca questões de concepções, né, libertatórias, ali, o ponto ideologia. Temos que falar aparelhos convenientes, não ideologia. Ideologia não, eu falei, cuidado. Ali outro ponto importante, ali a questão do tradicionalismo, tradicional. O aprendizado está em todos os lugares, ok? Como eu falei, quando eles chegaram lá e não entenderam, eles mandaram que cortaram lá depois que falaram para ele que eles querem quem era o dono. É bom nós conhecermos uma faculdade, os donos, saber a história da faculdade, saber a história dos professores, perguntar nos bastidores, porque muitas vezes nos coloca umas questões multicultural, né? Que eu também colocava esses tecidos em épocas de faculdades e universidades. Aonde eu quero chegar nessas questões? Eu estava falando ontem sobre o quê? Sobre glóbulos vermelhos, não hemodiálise, né? Hemodinâmicas, hemácias, tá ligado ao que? O sangue, a fibra muscular, oxigênio. Eu não estou mudando o contexto. Lógico que pela manhã eu comecei a falar sobre o Cattarini, né? A Franco Cattarini, sobre o que é capitalismo, né? Que relaciona essa formação capital, porque capital e essas natações teóricas, motrizes, ok? É um campo de conteúdo que eu coloquei já no perfil, criando e recriando conteúdos que você vai aproveitando nessa formação acadêmica que você tem, que é sem partido. É lógico que tem o Ministério do Direito, esquerda, tem a bloca 1, bloca 2, ou seja, bloca direita, bloca esquerda, tem a fibra 1, fibra 2, ou seja, se existe mulheres de todas as cores, ou seja, então, aí você vai lembrar do Martinho da Vila, existem mulheres, Martinho da Vila, não é o Dávila, né? Que também fala sobre corporeidade, tem o Moreira. Então são questões que nos colocam não uma autocracia. Eu coloquei caneta ali, não relacionada. A caneta muitas vezes faz parte, relacionam uma eclosão. Eu coloquei autoclosão, autocracia, não uma eclosão, porque eclosão pode haver uma placa de ateroma, pode entupir essas veias e pode haver muros científicos como Cristóvão Buarque. Gustavo Buarque coloca, né? Ali em 1994, na época da Copa do Mundo. Depois eu mostro o livro de novo aí. Tem o Cooper, que capacidade aeróbica, que ele fala algo extraordinário para nós aprendermos sobre textos e textos. Textos ligados à testosterona e textos ligados também a lermos e relermos a nossa vida. O que ele fala? Não é só acima dos 40 que nós aprendemos a viver, não. Ou seja, não é só acima dos 40 que nós temos que preocupar com as capacidades aeróbicas. Eu discuti com o doutor Everaldo sobre saliva, o campo hídrico, o hidrogênio, o oxigênio e as questões de endurance, resistência. E a década de 80, quando eu cheguei em 2004, 2003, levando o livro na sala de aula, nem sabiam que tinha um livro de educação física. A educação física aí era citada, mas ninguém sabia essa linguagem empresarial corporal, ok? Ok? Isso aí. Felizes?